Agora, pode ser como mestre profissional ou não. Mas conta umas histórias loucas de mestre aí. Algumas coisas meio doidas que você já passou. Alguma reação de algum jogador. Sei lá, alguma história aí. Pode ser boa, ruim. Compartilha com a gente aí alguma história de Uma mestre aí. história muito doida. Olha, eu vou dizer que até não acontecem coisas muito caóticas ou descontroladas, né, nas nossas mesas. É muito difícil ter alguma coisa muito fora do normal, assim, né? No sentido de perder o controle. É, não sei, difícil dizer, assim, uma história maluca de mestre. Logo de cara, assim. Eu acho que as histórias mais malucas e engraçadas, assim, são coisas que acontecem nas aventuras mais do que coisas que acontecem off-game. Né? Então, a gente tem alguns grupos aqui na torre que são grupos notavelmente zoeiros, assim, né? Então, tem sempre algumas aventuras que acontecem algumas coisas esdrúxulas, assim, né? Que o pessoal, né, fala muita besteira e, enfim, tira muito sarro das coisas e tal. Mas é tudo muito coisas que acontecem na aventura, assim, em game, né? É difícil, eu tenho dificuldade de lembrar alguma história que tenha acontecido off-game de alguma coisa muito estapafúrdia, assim. Não consigo lembrar. É muito mais da dinâmica do grupo, quando tem um grupo mais zoeiro, assim. E é muito legal, porque, como a gente falou, tem perfis muito diferentes, assim. Então tem grupos que são claramente muito mais agitados e muito mais zoeiros e, né, tem uma pegada muito mais maluca do que outros grupos que são super sérios, assim. Então, às vezes é muito engraçado ver o contraste, né, de um grupo pro outro. Às vezes tem um grupo, né, no mesmo dia estão jogando, né, um grupo, sei lá, a Maldição de Strade, né, tá todo mundo falando baixo e sério e negociando uma coisa de intriga num mundo super sombrio. E aí tem um outro grupo do outro lado gritando: "Eu arranco a cabeça dele", né? Tipo, sabe, coisas assim muito contrastantes, né, de um grupo que tá numa pegada super zoeira e a outra galera que tá super sério assim. Então, esse contraste muito grande acontece às vezes, assim. Isso é, às vezes, engraçado você ver como a vibe da mesa do lado é diferente da vibe da mesa que você tá, né? Às vezes a galera tá em momentos completamente diferentes. Assim. Isso acontece bastante. Cara, isso é muito da hora. Eu vou contar duas experiências que aconteceu comigo que foi na mesma mesa. Inclusive você estava presente lá, mas você estava na mesa de trás, lá na taverna do Carlos, sabe? Eu tava narrando 3DT, o JP tava lá, tava jogando, o JP. Eu não sei se a Cintia tava nessa sessão, acho que não. Mas o JP tava. Eles tinham que pegar uma espada. E o que que era essa espada? Essa espada, ela é uma espada que amaldiçoada, que ela gosta de absorver sangue quando ela atinge o oponente. E ela fala telepaticamente com o usuário, com o portador. Mas eu falei, não, eu vou deixar extravagante. Eu fiz ela, é uma espada que fala mesmo, e que quando ela toma o sangue, ela fica igual um cracudo. Que não sei o que e tal. Mano, o que a mesa riu, mas ria. Nossa, a gente saiu com o maxilar doendo, assim, de dando da risada. Só que assim, não só por causa da espada, eu fui fazendo uma narração mais aprofundada também do que estava acontecendo. Né? A espada era o alívio cômico da história. Mas eu deixei, né? Fazia mais um pouquinho mais aprofundado. Porque só tinha o JP de jogador veterano. Ele era novato em 3DT, mas ele é veterano em RPG. E as outras pessoas que estavam na mesa naquela ocasião não eram. Era a primeira vez, segunda vez, sei lá. Então eu estava fazendo uma descrição mais aprofundada. E eu fazia, e eu gesticulava, e gritava, e interpretava a espada, fiz um monte de coisa assim e tal. Que a mesa que tava na nossa frente, que era uma mesa de board game, o casal tava parado olhando assim, ó, pra mim. É muito bom. Aí, não sei o que, a gente pegou, olhou e tal. Aí eu reparei, né? Eu falei, não, moço, ô jovem, você quer jogar? Ele, não, é que eu só tô
parado olhando vocês falarem, vocês jogarem aí, não sei o que e tal. Tá muito louco e tal. Falei, mano, eu fiquei tão feliz. É muito. Isso é muito legal mesmo. A gente passa por essa experiência bastante lá na Encounter Board Games, que é onde a gente vem fazendo nossas mesas. Nossos grandes parceiros aí da Encounter. E é uma loja né, de jogos de tabuleiro e sempre tem outras pessoas jogando no salão e tal. E é muito comum, tá no meio de uma sessão, eu olho pro lado, tem pessoas paradas assistindo, assim, sabe? Olhando e engajadas com aquilo como público mesmo, assim. É muito engraçado. Isso acontece bastante, assim. Enquanto você tava contando a história, eu lembrei de algumas da famigerada mesa de Starfinder que eu comentei Aí, agora, mas aí. eu acho que elas não são apropriadas pro público do podcast, porque a galera fala umas groselhas meio pesadas nessa mesa. Manda. Então, eu acho que tem um Só tem maior tem de 18 um anos aí, manda. essa mesa tem uma história de uma quest que era pra ser um roubo de uma obra de arte e acabou virando uma suruba. Essa mesa, Olha que ah, divertido. essa mesa, obviamente, é só pra maiores de 18 anos, né? Como várias das mesas a gente faz, né? No período da noite, assim, durante a semana. Tinha um. Starfinder, hein? Imagina um Cthulhu. Nossa senhora. É, é, e a ideia nessa mesa é que tinha um personagem que, inclusive, tem uma coisa de humor muito forte, né, nessa aventura. Então, tem alguns personagens com os nomes absurdos, né? Então, tem um NPC lá que ele é um artista plástico que usa tecnologia e magia e tal nas obras dele, e ele é o Remixelangelo. Né? Então, a brincadeira com Michelangelo e remix, né? De ser uma coisa contemporânea, assim, né? E aí, na ocasião, na missão que eles tinham que fazer, eles tinham que roubar uma obra de arte desse cara, né, ou sabotar uma exposição que ele ia fazer. E aí, no final das contas, a solução que eles arrumaram é que uma personagem embebedou o cara no bar, e aí, enfim, se envolveu, pra ser delicado, se envolveu romanticamente com ele. Só que no final das contas estava o grupo inteiro no quarto, enfim, virou uma surubona. E foi nessa que eles conseguiram desacordar o cara e roubar a obra de arte dele. Então, eles são um grupo que faz tudo pela missão, faz tudo pelo bem da missão. Estão dispostos a fazer qualquer coisa moralmente absurda, assim, para conseguir os roubos deles, porque é uma aventura sobre caçadores de recompensas, né? Eles são meio mercenários, eles não são personagens bondosos necessariamente. Então eles têm muito dessa coisa de, né, já sabotaram o traficante de drogas da cidade, né? Enfim, sempre tem umas coisas muito, muito malucas, assim. Então tem essa história da missão que era pra ser um heist, não era pra ser um roubo e virou uma suruba. E esse foi o jeito que eles conseguiram roubar a obra de arte do cara. Aconteceu. É. Ah, mas é da hora, diferente, pô. Isso foi divertidíssimo, foi um absurdo de quanto a galera deu risada, assim, foi uma loucura. Tinha uma outra mesa acontecendo no mesmo dia, que a outra mesa tava curiosa pra saber o que tava acontecendo na nossa mesa, de tanto que a galera tava passando mal de rir, assim. É muito engraçado, muito engraçado. Essa galera é muito, E joga até hoje, muito vibe boa. tá ativo esse grupo. Sim, a gente já jogou ah, 43 sessões, eu acho, dessa campanha. E começamos no ano passado, fez um ano agora no mês passado, em junho, e seguimos em frente. Estamos aí com personagens que começaram no nível 1, estão agora no nível 13 e se aproximando aí dos próximos níveis. E tem mais um bom tempo de campanha pela frente ainda. Essa aí vai longe. Teve algumas mudanças no grupo, mas no geral o core né, de jogadores ali é o mesmo. Então Então, tem três jogadores que estão desde o começo, um que tá desde do segundo mês, e tem uma outra jogadora que entrou mais recentemente, mas que também já mergulhou na loucura da galera. a vibe é a mesma. Então, se tem o core, é Não, a vibe desde o começo, né? Não tem como. é, é muito legal, não? E parece que todo mundo que entra nessa mesa se contagia por essas loucuras que a galera gosta de fazer, assim. Então eles sempre têm soluções não convencionais para as coisas, é muito legal, é sempre uma surpresa, né? Toda sessão é sempre uma surpresa, assim, do que vai acontecer. Né? Como mestre é um desafio puta, maravilhoso, assim, de você chegar na mesa e falar qual vai ser a bomba de hoje, né? O que essa galera vai inventar hoje? É muito gostoso, né?